Fala pessoal, tudo tranquilo? Óptica geométrica, aula 5, a última aula desse bloco inicial, aula sobre cores. Como é que você interpreta a cor de um objeto? Lembre-se, a cor de um objeto é a luz que ele reflete. Vou utilizar muito essa frase para te explicar algumas situações, por exemplo, como interpretar a luz branca, como interpretar a cor preta. Quando ele fala que eu tenho um objeto, quando exposto sobre luz do sol, ele apresenta uma certa cor X. O que aconteceria se eu colocasse ele somente sob a ação de uma luz monocromática? Por exemplo, uma luz verde, uma luz vermelha, ou tem um objeto verde com luz azul, um objeto vermelho com luz amarela. Como é que funciona esse tipo de situação? Depois, questões de filtros de cor. Isso aqui é questão de Enem. Enem gosta de cobrar isso aqui em forma de gráfico, em forma de situação-problema. Tente corrigir um problema. Tenho muita luz vermelha. Qual é a cor do filtro que eu devo usar para neutralizar a ação desse vermelho? Depois, relação entre óptica geométrica e óptica física. É quando eu adoto um caráter ondulatório para a luz. Então, tem que saber a relação entre as cores e a frequência. Tudo isso de maneira rápida e resumidinha para ti. Vamos lá. Pessoas, tem que conhecer esse círculo cromático. Lembrando que essa aqui é a relação entre as cores para a luz. Se você mistura pigmento, mistura tinta, é totalmente diferente. Lembra quando você queria criar uma cor nova quando você era pequenininho? Você misturava todas as cores, né? Ah, vou fazer a cor diferente, né? Mini Picasso. Daí você se deparava com a cor preta. Cuidado. Cor pigmento é diferente de cor luz. Quando você joga luz numa parede e essas luzes têm cores diferentes, eu jogo uma luz vermelha, uma luz verde e uma luz azul, eu posso ter diferentes combinações. A junção das três cores básicas para a luz nos dá a cor branca. Essa você tem a obrigação de saber. Sempre quando eu jogo essas três cores monocromáticas, vermelho, verde e azul, eu tenho aqui a cor branca sendo formada. Isso foi no caso, percebido tanto pelo Newton, naquele experimento que ele pegou o prismazinho, lembra, Pink Floyd? Vem a luz branca, a luz do Sol, tá? A luz do Sol não é amarela, a luz do Sol é branca. Sempre que ele falar em luz do Sol, pense em luz policromática, luz branca, e raios paralelos. A luz do Sol sempre incide de maneira paralela. Os raios solares chegam à Terra, devido à nossa grande distância, de maneira paralela. Depois, ao passar por esse prisma, o Newton percebeu que ele pôde fazer a decomposição. Esse fenômeno aqui, ó, é o fenômeno da decomposição da luz branca, ou dispersão. Tá? Se fizer o sentido contrário. Tá? Então, no sentido contrário, eu posso pegar a luz branca e separá-la em outras cores. Posso fazer isso? Sim, porque o caminho de ida é igual ao caminho de volta, princípio da reversibilidade. Então, Newton fez o caminho de volta e chegou aí nessas três coresinhas. Ele conseguiu também, ao colocar um outro prisma depois, né, juntar essas cores e voltar a ter a cor branca. Ele fez esse caminho duas vezes. Bom, quais são as cores compostas mais cobradas? Então, se você jogar luz vermelha e luz azul, vai dar um magenta, que é um tipo de rosa. Hoje não é quarta-feira, então não estou usando rosa. Depois, se você usar uma luz verde com uma luz azul, dá uma luz ciano. Ciano é aquele azulzinho assim, meio clarinho, porque o azul mesmo é um azul mais forte. É aquele azul, sabe aquela cor que dava briga? Você nunca sabia se era um azul esverdeado ou se era um verde azulado. Chamava de azul piscina. Então é mais ou menos nesse tom, é um azul meio clarinho. E a única que buga, assim, o momento plot twist. Se você jogar luz vermelha, né, com a cor, o vermelho, com o verde, dá amarelo. Ah, duvido. Jogar luz vermelha com luz verde, dá a luz amarela. Por isso que no sinaleiro está na vermelho o verde, no meio o amarelo. Sério? Não. Mas aqui, ó, tem que saber, tá? A cor composta, de preto mesmo. A cor composta que é mais cobrada é o amarelo. É a única que você tem a obrigação de saber das cores compostas, é que a junção de vermelho com verde dá amarelo. O Enem ele sempre forneceu essas relações de cores compostas, mas dependendo da banca, pode ser que seja necessário. Como é que eu interpreto a questão das cores? Então vamos lá. Eu posso interpretar tanto nos dois extremos, no que é branco e no que é preto. A luz branca é a junção de todas as luzes, enquanto que a cor preta é a falta de todas as luzes. Se eu tenho um corpo da cor preta, o que significa quando eu enxergo algo da cor preta? É porque está batendo todas as luzes ali, né? Então eu tenho o sistema vermelho, verde e azul, que em inglês é o RGB. Então sempre vai ser nessa ordem, o RGB. Então se você chegar perto de celulares, monitores e alguns dispositivos que possuem tela, você percebe bem de pertinho pixels. O que são pixels? Não é banda. Pixels são pontinhos de luz baseadas nessas três coisas. Por quê?
Uma vez que foi inventado, né, os 3 LEDs, tanto que um dos últimos prêmios Nobel foi justamente aos cientistas que conseguiram inventar o LED azul, se essas são as 3 cores principais para que nós consigamos aí montar o restante do espectro luminoso, uma vez que eu consigo dominá-la, esses 3 tipos de LED, eu consigo montar qualquer combinação de cores, basta eu variar a intensidade, é o sistema RGB. Então eu jogo uma luz policromática, uma luz branca, luz solar, luz RGB, num objeto que é preto. Por que eu enxergo ele preto? Porque nenhuma luz entra no meu olho. Lembre-se, a cor de um objeto é a luz que ele reflete. Se o objeto é da cor preta, quer dizer que ele não reflete nada, então ele está absorvendo tudo. Pessoas, a luz é uma onda, e a luz, por ser uma onda, transporta energia. Esse corpo, ao absorver essa energia, vai utilizá-la como energia térmica. É por isso que um objeto da cor preta esquenta mais do que um objeto da cor branca. Qual que é a pegadinha? Pego duas garrafinhas, uma garrafa A, uma garrafa B. Uma delas pintada de preto, garrafa A, outra pintada de branco, garrafa B. E pode colocar isso como se fosse o teto de um prédio, por exemplo. Deixo no sol as 2 garrafas, com a mesma quantidade de água no mesmo sol, mesmas condições. Quem vai esquentar antes? A garrafa A. Justamente por ela ser da cor preta, ela vai absorver mais a luz solar em relação à garrafa que é branca. Uma vez que elas atingem a mesma temperatura, depois de um certo tempo, coloco ambas na sombra simultaneamente. Qual delas vai baixar a sua temperatura mais rapidamente? A da cor preta ou a da cor branca? A da cor preta, cuidado. Uma das propriedades que vale muito para a física. Tudo que vem fácil, vai fácil. Se o corpo A esquenta mais rapidamente do que o corpo B, o corpo A também vai esfriar mais rapidamente. Um corpo que esquenta mais fácil também esfria mais fácil. Então, cuidado com isso, tá? E se eu pegar um corpo preto, da cor preta, ele vai esfriar também mais rápido em relação ao corpo da cor branca, beleza? Então, foi aqui o que é a nossa luz branca, é a junção das 3 cores. Cor preta é a ausência dessas 3 cores. E como que eu relaciono isso com a cor do objeto? Então, eu posso ter uma luz monocromática. Ele vai colocar isso como festa das cores, né? O cara tem lá uma camiseta verde e foi na festa do azul, na festa do vermelho. Como que as pessoas enxergariam ele com cada uma dessas coresinhas? Vamos lá. Digamos que nessa festa só tenha, por exemplo, luz verde. Então ele foi lá numa festa que só tem luz verde. Então, só tem luz verde, só tem luz verde, só tem luz verde. Ele que estava com a camiseta verde, como é que as pessoas irão enxergar essa camiseta? Lembre-se, a cor de um objeto é a luz que ele reflete. Se a camiseta dele já era verde, quer dizer que ela só refletia verde. Porque a cor do objeto é a luz que ele reflete e eu só enxergo a luz que entra no meu olho. Logo, se a camiseta dele era verde, só refletia verde. O que vai acontecer? Se eu jogar a luz verde, ela continua refletindo. Que cor entra no meu olho? Verde. Então eu enxergo essa camiseta da cor verde. Problema. Alguém escolheu a roupa errada, foi com a roupa vermelha. Por que um objeto eu enxergo ele, né, sob luz branca, sob luz solar, da cor vermelha? Se ele é da cor vermelha, é porque ele só reflete vermelho. O que é o erro mais comum de cor? Somar. Você não soma a cor do objeto com a cor da luz. Uma coisa é objeto, outra coisa é luz. O pessoal pega aqui, ó, objeto vermelho, eu jogo luz verde, vermelho com verde dá amarelo. Sim, luz vermelha com luz verde dá luz amarela. Aqui eu tenho uma luz verde, mas eu com objeto vermelho, então não é para somar. Quando a questão fornecer a cor do objeto, é só para você relacionar usando esta informação. Então, um objeto vermelho, ele só reflete vermelho. E se eu jogar qualquer outra cor? Ele não vai refletir. Vai fazer o quê? Absorver. Então, se eu jogar luz verde num objeto que é vermelho, ele vai absorver essa cor, essa frequência. Que cor chegaria no meu... Que luz, né, chegaria no meu olho? Nenhuma. Porque justamente a única cor que tem nesse ambiente, então troquei todas as lâmpadas aqui somente por luz verde, né? Não tem nenhuma luz para ser refletida mais para chegar no meu olho. Então eu vou enxergar esta cor, esse objeto da cor preta. Tudo bem? Então não soma cor do objeto com a cor da luz. A cor do objeto é para usar como referência para saber se ele vai refletir ou absorver usando essa informação, beleza? Cor composta, como que eu interpreto isso? Então eu tenho um objeto amarelo, o que significa a cor do objeto ser composta. Depois eu vou falar o que significa eu jogar luz composta. Se a cor do meu objeto é uma cor composta, significa que se o objeto é amarelo, ele simultaneamente reflete esses dois.
Se a luz for amarela, quer dizer que simultaneamente está batendo essas duas luzes. É assim que você vai interpretar as cores compostas. Então, se for o objeto da cor composta, quer dizer que esse objeto pode refletir essas duas coisas. Se o objeto for branco, ele reflete tudo. Se a luz for amarela, quer dizer que está incidindo o vermelho e incidindo o verde. Se a luz for branca, está incidindo tudo. Pegou como é que funciona o nosso raciocínio? Então, se o objeto é amarelo, ele pode refletir vermelho e pode refletir verde. Dessas opções, qual que é a única luz que está batendo? Verde. O que o amarelo faz com o verde? Ele reflete. Logo, ele vai refletir. Vai entrar no meu olho que tipo de cor? Cor verde. Eu vou enxergar esse objeto como se fosse verde. É assim que funcionaria caso eu tivesse uma luz monocromática. E se fosse uma luz, uma luz policromática. Poli é muitos. Tem uma luz aqui policromática. Por exemplo, uma luz amarela. Uma luz amarela é a junção do vermelho com o verde. Então, quando a questão fornecer que eu tenho uma luz amarela, separe-a. Faça a sua dispersão. Uma luz amarela, ela é composta ao mesmo tempo por vermelho e por verde. Então, é como se estivesse batendo essas duas coresinhas nos objetos. O objeto que é verde só reflete verde. O fato agora de eu adicionar vermelho, ele vai só absorver essa parcela. Aquele objeto que a princípio era vermelho, eu estava enxergando preto. O fato de eu adicionar a cor vermelha, isto é, está incidindo luz amarela sobre ele, né, a junção do vermelho com o verde, a parte do amarelo que significa, né, que corresponde ao vermelho, ele vai refletir. Então agora eu passo a enxergar esse objeto da cor vermelha, da cor que ele realmente é. E se esse objeto é amarelo, ele pode refletir os dois. Se eu jogo os dois, reflete os dois, eu vou enxergar ele da cor amarela, que é a cor que ele realmente é. Não teria graça nenhuma uma festa do amarelo usando essas cores, beleza? Então, assim que você interpreta a cor do objeto com cor da luz. Isso pode aparecer com bandeiras, com festas e assim por diante, beleza? Foi aqui primeira, segunda, terceiro tipo de questão. Faltam 2. Com isso a gente fecha os 5. Quarto tipo de questão. Filtro de cor, Enem. Basta você lembrar do cinema antigo. Como assim cinema antigo? Lembra dos primeiros filmes 3D? Teu primeiro crush lá, La Shark Boy, Lava Girl? Como é que você assistia aqueles primeiros filmes em 3D? Você usava um óculos que era vermelho e azul. Se abrisse e fechasse somente um dos olhos, use a sua memória, use o seu conhecimento de mundo. Pessoas, o que significa falar que eu tenho um filtro de cor vermelho? Se um filtro é vermelho, quer dizer que ele só deixa passar vermelho, ou ele deixa todo mundo passar exceto o vermelho? Porque se a questão fornecer um filtro é da cor vermelho, filtro de cor vermelha, quer dizer que ele bloqueia o vermelho ou só deixa passar o vermelho? Lembre-se do óculos. Quando você usa um óculos só com lentes vermelhas, você enxerga o mundo inteiro vermelho. Se o teu óculos tem a lente azulada, o mundo inteiro fica azulado. Por que ele deixa assim? A cor do objeto é a luz que ele reflete, uma frase importante, mas tem uma que eu estou falando todas as aulas. Qual? Você só enxerga a luz que entra nos seus olhos. Logo, se eu uso uma lente vermelha e enxergo o mundo inteiro vermelho, quer dizer que se a lente é vermelha, ela deixa passar só o vermelho. Então, se eu usar uma lente da cor azul, só deixa passar azul. E se eu pegar uma cor composta, se eu usar uma lente amarela, quer dizer que ela só deixa passar a luz amarela, isto é, a luz vermelha e a luz verde. Como é que o Enem gosta de cobrar esse tipo de questão em forma de gráfico ou em forma de problema? Eu tenho, por exemplo, lâmpadas, cada lâmpada ele vai ter um espectro diferente. Mais que a lâmpada seja uma lâmpada branca, ela vai ter aí tendências, ela tem intensidades diferentes de cada uma dessas frequências. Pode ser que eu tenha uma lâmpada muito avermelhada, eu quero diminuir isso. Pergunta, qual tem que ser o filtro de cor para compensar esse excesso de vermelho? Então eu não quero que o vermelho passe, porém eu quero que o verde e o azul passe para poder compensar. Logo, se eu uso uma lente vermelha, só passaria o vermelho. Então eu não quero que o vermelho passe. Eu quero que quem passe? As outras cores, o verde e o azul. Então eu tenho que usar uma lente de que cor? Verde e azul simultaneamente. Verde com azul dá ciano. Então se eu escolher aqui um filtro ciano, como o ciano é a junção do verde com azul, ele deixaria passar mais azul e mais verde justamente para compensar o excesso de vermelho. Está feita a questãozinha do Enem, beleza? Assim que você interpreta filtro de cor. E para fechar, a relação de cor e frequência. Escrevi aqui. Tem que saber a ordem, RGB. Por quê? Se você se lembrar que a ordem das cores é o RGB, você já sabe a primeira característica entre ondulatória e ótica,
que é a ordem de frequência. Red, green, blue, vermelho, verde e azul. É justamente a cor de menor frequência, frequência menor, até os tons azulados, né, até o violeta, que seria ali as cores de maior frequência. Inclusive, utilize como sinônimo questões de ondulatório, onde falam, por exemplo, a luz, ao atravessar para a água, tem a sua frequência alterada. O que significa mudar a frequência da luz? Significa mudar a cor. Ah tá, se eu tenho um peixe vermelho embaixo da água, eu tiro ele e ele fica verde? Não. Então, se a cor de um objeto é a mesma dentro e fora da água, quer dizer que o fato da luz mudar de meio não altera a sua frequência. E lembre-se, essas são as cores que nós enxergamos antes do vermelho, infravermelho. Depois do violeta, ultravioleta. Então, essa é a primeira relaçãozinha que você tem que saber. Nas próximas aulas, vou relacionar RGB com índice de refração, desvio, ângulo de refração, velocidade e todas essas grandezas. Fechou? Pessoal, se gostou das dicas, deixe o seu like, se inscreva no canal, me acompanhe no Instagram e compartilhe com os amigos. Aquele abraço, se cuidem e o primeiro bloco está completo. Ah, moleque!